Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Abra as vossas Bíblias sem perda de tempo. Atos, capítulo de número 4. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. E o versículo de número 23 ao 31. Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera eu. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. E o versículo de número 23, que diz assim: E solto eles foram para os seus e contaram tudo que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que te ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Pai eterno e maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, e glorificamos o teu nome. Fizemos aqui menção e leitura da tua palavra, Pai. Fala, ó Deus, com o teu povo nesta noite de hoje, pois nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Fala com cada um de nós, ó Deus, pois o Senhor sabe o que nós precisamos. Precisamos, ó Deus, da tua direção. Precisamos da tua bênção. Fala conosco, ó Deus. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eles, dentro deste texto que nós fizemos menção, gostaria de colocar com o tema: a oração muda tudo. A oração muda tudo. Esse tema é um dos temas que nós temos estudado com a juventude. Temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos, e esse tema ficou no meu coração. A oração muda tudo. Será que a oração ainda funciona? Será que vale a pena orar? Será que Deus ouve as minhas orações? Será que orar tem algum efeito no século 21? Essas são algumas das perguntas que nós fazemos. Questionamentos que fazemos. Será que vale a pena orar? Nós vivemos em uma sociedade onde se tem uma pressa constante, onde nós vivemos uma busca imediata, onde nós queremos tudo para agora, para já, onde nós desaprendemos de esperar no Senhor ou de confiar no Senhor. Nós vivemos num mundo assim, onde tudo está acelerado, onde não temos muitas das vezes paciência, onde nós queremos resultados de imediatos. Mas quando nós olhamos para a história ou para as narrativas de Atos, percebemos que a oração não é algo que era secundária na vida dos apóstolos ou da igreja primitiva. Percebemos que isso era algo diário, algo que fazia parte da sua essência, da sua vida. Isso era maravilhoso. Os apóstolos entenderam que, assim como o respirar, a oração era tão essencial quanto um respirar. Eles entenderam o quanto a oração poderia lhes dar direções, mostrar aquilo que Deus tinha para a vida deles, decisões que eles deveriam de tomar, atitudes. Eles tinham uma vida de oração. Esses homens tinham contato com Deus, mas estavam numa grande missão. E a missão não seria fácil, pois a missão era anunciar as boas novas de salvação.
nosso irmão presbítero João fez questão de ler Atos capítulo número 3, que narra um pouco acerca do que vai acontecer em Atos 4. Porque devido a um grande milagre que vai acontecer em Atos 3, esses homens em Atos 4 vai ser questionados, vai ser pressionados a tentarem parar esses homens de anunciarem no nome de Jesus. Esses homens vão ser confrontados, esses homens vão ser perseguidos, esses homens vão ter ali um momento de prisões, mas esses homens, eles entendem o lugar do caminho da oração. Eles entendem que a oração pode mudar toda a situação que eles estão vivenciando. Os discípulos tinham isso em sua vida. Então, quando nós olhamos em Atos capítulo 4, vemos essa narrativa, essa história, onde os discípulos estão falando acerca do grande milagre. Daqui a pouco chega as autoridades, chegam os anciões, chega o sacerdote, chega aqueles homens para prenderem eles. E de fato prende. Só que como o dia já está tarde, eles vão interrogar no outro dia os discípulos. Fala, quem deu autoridade para que vocês falem nesse nome? Quem permitiu vocês fazerem isso? Aí os discípulos, Pedro, cheio de Espírito Santo, vemos que vocês estão questionando acerca de um milagre que foi feito diante de vocês. A multidão viu isso. Eles também perceberam isso. Pois foi um milagre extraordinário. Atos capítulo 4, versículo 22, diz que este homem tinha mais de 40 anos de idade. Olha o tempo. Então aquele homem era bastante conhecido pelos principais sacerdotes, pelo sinédrio, pelos líderes religiosos. Mas foi um grande milagre que chamou a atenção de todos que ali estavam. E esses homens vão ser interrogados. E agora vão ser pressionados a quê? A não falarem no nome de Jesus. A não anunciarem a palavra de Deus. Aí só que eles vão ser soltos. E quando eles vão ser soltos, eles vão trazer essa notícia aos irmãos, vai comentar com eles tudo o que havia acontecido. Eles começam a falar entre eles, olha, aconteceu isso, nós fomos presos, nós fomos interrogados e nós fomos pressionados para não continuarmos a falar no nome do Senhor. Mas aqueles homens, na sua oração, não pediu vingança contra os seus inimigos. Na oração que os homens fizeram, não pediram a derrota ou a morte dos seus inimigos. Pelo contrário, a oração tinha uma direção. A oração foi uma oração que glorificou ao nome do Senhor. A oração foi, Senhor, Criador dos céus, da terra e do mar, e tudo quanto há neles. Senhor, o Senhor tem visto as ameaças a qual nós estamos sofrendo por causa da Tua palavra. Mas agora, Senhor, nos concede o quê? Coragem e ousadia para continuar anunciando a Tua palavra. Esta foi a oração, irmãos. E nós devemos aprender isso. Porque muitas vezes quando nós estamos sendo perseguidos ou criticados, sofrendo algum dano, qual é a nossa oração que nós queremos fazer? Senhor, destrói os nossos inimigos, tira as barreiras. Mas não, irmão, vamos aprender com esses irmãos. Deus está tendo barreira? Está tendo dificuldade? Está tendo. Eu só te peço força, eu só te peço coragem para continuar fazendo a Tua vontade. Precisamos entender que por mais, irmãos, que nós estamos servindo ao Senhor, não estamos isentos das perseguições, não estamos isentos do sofrimento, não estamos isentos das enfermidades, não estamos isentos de padecer dificuldades, não estamos isentos de sofrer alguma coisa que venha nos afetar emocionalmente ou espiritualmente. Todos nós estamos caminhando aqui, irmão, e estamos sujeitos a todo tipo de luta e de dificuldades. Dificuldades essas, cujo propósito do inimigo é nos abater, é nos entristecer. Mas em nome de Jesus Cristo, peça força ao Senhor, peça coragem. Fale com Deus nessa noite. Deus, me dê força para suportar todas e qualquer dificuldades que vierem contra a minha vida. E tenha certeza, irmão, o Deus que ouve a nossa oração te responderá, irmão. Porque o propósito de Deus na minha e na tua vida é que eu e você venhamos permanecer fazendo a sua vontade. E os discípulos estão fazendo a vontade do Senhor, irmãos. Eles não pensaram, Deus, nós não queremos fazer isso, não queremos fazer a tua obra, olha quantas perseguições. Mas não, irmão, foi ao contrário. Deus nos dê coragem, nos dê ousadia para quê? Para continuar fazendo a tua vontade. É isso, irmãos, que nós devemos pedir ao Senhor. De
dificuldades podem até vir. Mas quem está com você, quem está conosco, é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que te chamou, aquele que te não chamou, irmão, para fazermos a tua vontade. Esses homens clamaram ao Senhor, irmãos. O apóstolo João, na sua carta, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, ele vai dizer, e esta é o quê? Esta é a confiança que nós temos em quem? Em Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo quanto nós lhe pedimos, sabemos que seremos atendidos, seremos recompensados no nome de Jesus. E a oração dos discípulos, dos apóstolos, estava na vontade do Senhor. E a oração vai ser atendida, irmãos. Então esses homens que estão orando ao Senhor, há uma fala do servo do Senhor, um homem que veio a falecer, cujo nome é Billy Graham, um grande conhecedor, todos conhecem. Grande servo de Deus que deixou um grande legado. Fez grandes obras em prol do reino. Billy Graham disse, converta as suas orações, tudo aquilo que te traz preocupação. Converta as vossas orações, tudo aquilo que te traz preocupação. O que está causando preocupação? O que está causando medo? Converta isso em oração, irmão. Apresente ao Senhor. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 6 diz, não estejais o quê? Inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam todos conhecidas diante do Senhor. Aleluia. Em tudo, irmãos. O que te aflige, o que te causa dor, o que te causa medo, o que te causa tristeza, apresente ao Senhor. Tiago capítulo 5 versículo 3 diz, está alguém entre vós aflito ou triste? Vai louvar? Não, vai orar. Esse é o segredo, irmão, para que nós possamos vencer as dificuldades, as lutas que nós passamos. Está aflito? Ore ao Senhor. Quer o exemplo? 1 Samuel capítulo 1. Há uma mulher que está perturbada a sua alma, que está angustiada, que está sofrendo uma perseguição. Quem é essa mulher? Ana. Penina, alguém que estava ali, irritava, perturbava, mas alguém que Ana vai se entristecer com as suas palavras, mas ela soube encontrar o lugar certo. Ela soube em quem encontrar o que ela precisava. É alguém que vai subir para Siló, porque era isso que fazia Elcana, juntamente com a sua família, subia de ano em ano para Siló e apresentava os sacrifícios ao Senhor. Só que Ana está subindo ao templo, o que ela vai fazer? Está amargurada de alma, está triste. Por causa do quê? De tudo que Ana está falando a respeito da sua vida. Mas Ana sabe a quem buscar, e ela vai buscar ao Senhor. E sabe o que vai acontecer? Deus vai ouvir a sua oração, irmão. Deus vai mudar a situação daquela mulher. Aquela mulher que está amargurada de espírito, que está triste, que está com o semblante abatido. O sacerdote ali estaria sentado numa cadeira perto de um pináculo do templo. E está vendo aquela mulher conversando, falando, porém não pronunciando nenhumas palavras. Mas o Deus que conhece e sonda nossos corações, sabe o que ela está pedindo, sabe o que ela está falando. Ele não entende o que ela está pronunciando, mas o Deus, Criador dos céus e da terra, que criou eu e você, Ele sabe o que eu e você estamos fazendo quando nós estamos sem palavras, orando na sua presença. Ele sabe, irmão. Ana está pedindo ao Senhor um filho. Ana está pedindo a Ele, fica incomodado, veja que você está embriagada. Não, meu Senhor, não tenha a tua serva como embriagada, porque a tua serva está amargurada de espírito. E contou a situação que ela estava vivendo. Aí ele falou, o Senhor te conceda o que você pede. Quando ele liberou essa palavra, irmão, mudou a vida dela. O semblante que estava abatido saiu. A amargura que estava na alma saiu, porque ela soube aonde encontrar refúgio e refrigério para a alma dela. Ela soube a quem recorrer no momento mais difícil da sua vida. Ela soube buscar o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai o seu nome enquanto está perto. Perto está o Senhor de quem? Dos quebrantados de coração, dos que falam verdadeiramente diante da sua presença, irmão. Deus é um Deus que ouve a minha e a tua oração. Ele é o Deus que nos escuta. Talvez a sua pergunta seja, será que Deus ouve a minha oração? Deus ouve sim, irmão.
Será que vale a pena orar? Vale a pena orar sim, irmão. Será que tem algum efeito real no século 21 orar? Tem efeito sim, irmão. Eu sou prova disso, eu sei do que eu já passei e tenho vivido. E a oração tem efeito nas nossas vidas. Nós só estamos de pé por causa de ter dobrado os nossos joelhos diante do Senhor. Porque nós entendemos, irmãos, que eu e você não temos condição alguma, mas tem um Deus todo-poderoso que nos dá toda a condição. Nós servimos a um Deus que peleja por cada um de nós, irmão. Eu sei quem nos chamou. Eu sei, irmão, quem nos concede graça. Eu sei, irmão, eu conheço Ele. Eu falei com Ele hoje, eu conheço a sua voz. Eu sei, irmão. Todos nós temos dificuldades, temos limitações, temos. Mas isso faz parte da nossa vida, irmão. É só para que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É essas pessoas que estão orando, irmão, estão clamando ao Senhor. A oração, ela tem fonte, irmão, de força e direção. Esses discípulos que estão ali, irmão, com toda essa dificuldade, estão pedindo uma direção para Deus. Estão pedindo coragem, estão pedindo ousadia. E Deus vai conceder isso nas suas vidas, irmãos. É uma igreja que entende o caminho da oração. Atos capítulo 1, na separação de um discípulo no lugar de Judas Iscariote, eles oraram. E Deus concedeu quem? Ananias. Deus escondeu. Concedeu um servo no lugar, irmão, através da oração. Atos capítulo 2, eles vão ser cheios do Espírito Santo porque eles estão orando. Atos capítulo 3, eles estão a caminho da oração, irmão. E não seria diferente em Atos 4. Que oração maravilhosa na direção e na vontade do Senhor. E Deus vai conceder algo extraordinário na vida deles, irmãos. Timothy Keller disse: a oração é tanto um dever quanto um privilégio. É o meio pelo qual o nosso coração se alinha com o quê? Com o coração de Deus. E aí eu conversando com jovens a respeito desse tema, eu falei, mas por que nós devemos orar? Se é a vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Simples, irmãos. É para que a nossa vontade se alinhe com a vontade do Senhor. É para que o nosso coração se alinhe com a vontade de Deus, irmãos. É esse o propósito, embora a resposta final quem dá é Deus, mas é esse propósito também. É um privilégio de eu e você orar para quê? Para que tenhamos uma direção, algo na vontade de Deus e Deus venha nos abençoar. Elizabeth Elliot, ela diz assim: a oração não é um passatempo espiritual, né? Não, é uma sobrevivência espiritual. Só entende o que é orar, irmão, quem precisou um dia. Só sabe como vale a pena orar quem já passou por luta. Só conhece que Deus responde oração quem já orou e buscou e clamou por misericórdia. A gente sabe, irmão, que a oração ela tem efeito e poder nas nossas vidas. Eu acredito que cada um de nós aqui, algumas atitudes, alguma área, alguma atuação de perdoar alguém foi através de uma oração que fez. Deus me ajuda a perdoar, Deus me ajuda a amar, Deus me ajuda a suportar. Foi através de uma oração que você fez ao Senhor e Deus te concedeu esta graça e você atuou desta maneira, demonstrando que é filho, que é filha de Deus. A oração vai nos levar, irmão, a viver o extraordinário de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos orar e buscar ao Senhor, irmãos, porque a oração mudou toda a situação. A oração não impediu as perseguições. A oração não impediu da igreja ser perseguida, os apóstolos serem aprisionados, não, irmãos. Mas a oração fez com que eles continuassem fazendo a vontade de Deus. Fez que ele desse continuidade, irmão, anunciando a palavra do Senhor. Tem alguém que está dizendo: se essa obra é dos homens, vai perecer. Mas se a obra de Deus, está lutando contra ele. E a obra foi de Deus, irmãos. E os irmãos foram vitoriosos durante todas as dificuldades, porque o Senhor estava na frente pelejando por cada um deles, irmãos. Atos capítulo 4 é uma comunidade que não pediu que as dificuldades desaparecessem, mas que Deus lhe concedesse coragem. É esse Deus que nos concede, irmão, ousadia, coragem, para continuar fazendo a obra dele, irmão. Daniel capítulo 6, o rei Dário teve uma estratégia. Vou constituir 120 presidentes, mas sobre esses 120 presidentes, 3 príncipes. Desses 3 príncipes, quem estava no meio? Daniel.
Aí esses homens procuravam, viram que Daniel se destacou de todos eles, não somente sobre os 120, mas como também os 2 presidentes. Aí eles tentaram o quê? Vamos achar alguma coisa. Tentaram procurar todo tipo de acusação contra Daniel e não puderam achar. Aí foram na lei da onde? Do seu Deus. Aí buscaram conversar entre si. Vamos tramar algo. Vamos chegar até o rei Dário e falar, vamos fazer, ninguém durante 3 dias não faça uma oração a outro Deus a não ser a ti, rei Dário. Chegaram até o rei Dário e falaram, nós combinamos aqui, nós todos, tanto os 120 presidentes quanto os príncipes, olha que conversa. Daniel nem estava sabendo disso. Daniel vai saber depois que o decreto foi liberado. Rei Dário vai dar o aval, vai assinar a lei como dos médios persas que não pode se revogar. Daniel, quando soube daquela notícia, o que ele vai fazer? Vai orar. Vai orar a Deus. Porque é algo que era de costume de Daniel. Daniel só não foi orar por causa da situação que ele estava vivendo. Daniel já tinha um costume de orar. A oração é algo que agora ele vai precisar fazer com mais intensidade. Porque ele precisa da ajuda de Deus. Ele precisa se manter fiel. Daniel vai entrar no seu quarto, com a janela voltada para Jerusalém, e começa a orar. Os amigos não tinham celular para tirar foto, para mandar pelo WhatsApp ao rei Dário, olha rei Dário, olha quem está aqui orando. Não, eles tiveram que ir lá todo mundo para anunciar, olha lá, nós pegamos lá um homem lá orando a outro Deus. Quem é esse? Daniel. O rei ficou angustiado quando soube disso. De maneira que ele teve que cumprir com a palavra. Porque quem orasse seria ser lançado aonde? Na cova dos leões. Rei Dário passa a noite toda angustiado, não conseguindo dormir, irmão. Passou a madrugada toda. Daniel está lá na cova dos leões. Está lá, foi lançado. Devido ao decreto que não podia se revogar. Mas a oração de Daniel não impediu ele de ir para as covas dos leões. Mas mudou o final de tudo. A oração muda tudo, irmãos. A oração não impediu Daniel de ir para a cova. A oração de Daniel não impediu que seus inimigos ficassem cegos para que não vissem ele orando quando estava buscando a Deus. Mas a oração dele mudou o final da sua história, irmão. A oração vai fazer a diferença, irmão. Aguenta firme, suporte as aflições, as injúrias, os combates, como diz pastor Renato Torres. Combates, injúrias, profundidades, altura. Mas nós somos um povo que já temos resultado final. Somos mais que vencedores. É em Cristo Jesus, irmão. Você é mais que vencedor, meu irmão. Você é mais que vencedora, minha irmã. Deus está contigo. Continua orando, continua clamando, continua buscando ao Senhor. Pois no final a oração vai mudar tudo. Rei Dário corre até a cova dos leões. Ei, Daniel, em cuja presença o Senhor, você se apresenta. O seu Deus pode te livrar. Todo mundo falou, não vai sair voz nenhuma, não, morreu. Aí Daniel dá um grito de lá dentro. Vive, ó rei, continuamente. Porque Deus, em cuja presença estou, sabe que eu agi com verdade. Ah, irmão, aquilo alegrou o coração do rei Dário, irmão. Mas aqueles que forjaram, caíram na cova dos leões, irmãos. Então fica tranquilo, quem está contigo é o Senhor. Só continua orando, só continua buscando ao Senhor, irmãos. Talvez você está vivendo cenários difíceis dentro da sua casa. Está vivendo guerras. Guerras espirituais. Guerra familiar. Mas ore ao Senhor. Ore ao Senhor que Ele pode mudar tudo na tua vida. Busque ao Senhor, clame a Ele, acredite, irmão. A oração tem efeito, irmão. Ela não perdeu o efeito. Ela não perdeu o efeito, ela continua, irmão, tendo resultado ao qual nós buscamos ao Senhor. Um servo do Senhor disse assim: o alvo da oração é o quê? É os ouvidos de Deus. Esse é o alvo da oração, irmão. Esse deve ser o nosso alvo da nossa oração, os ouvidos de Deus. Então acredite no poder da oração, irmão. C.S. Lewis disse: a oração não muda Deus, mas muda profundamente quem ora. Isso é fato, irmão. A oração não vai nos impedir algumas situações, mas a oração vai nos permanecer que a gente caminhamos triunfantes diante das dificuldades. Talvez ninguém entenda por que você está aqui, mas Deus sabe.
é que você, no seu secreto, orou ao Senhor, pediu força, pediu coragem, pediu ousadia, e você está de pé. Continua fazendo a vontade do Senhor, irmão. É a oração que vai mudar a nossa história. Então continua orando, continua clamando, irmão. Porque esse Deus nos ouve, esse Deus nos dá vitória. A oração muda tudo em nossas vidas, irmãos. Rick Warren diz assim: as pessoas não podem recusar, na verdade, as pessoas podem recusar o nosso amor, podem rejeitar as nossas palavras, mas não tem defesas contra as nossas orações. As orações são poderosas, irmãos. Então continua orando ao Senhor e clamando pela sua bondade. Amém?